Por que a gente diz sim quando na verdade a gente queria dizer não? O ano passado eu atendi um paciente na clínica que disse que a vida dele estava uma bosta e ele pensava em tirar a própria vida porque ele tinha sofrido calote primeiro de um genro, depois de um sobrinho, por fim de um irmão. Vocês sabem que a pessoa que ela é pobre, ela se torna rica, ela se acostuma rapidinho com a boa vida. Já um rico se acostumar com a condição de pobreza é muito mais difícil. Então ele estava falido, envergonhado e à medida que ele ia contando sua história, eu fui percebendo que ele era uma pessoa que tinha uma atitude muito passiva diante da vida, das situações. Porque eu perguntei por que ele não reivindicou, não foi na justiça, e ele me disse simplesmente que não queria levar a fundo essa história, porque apesar de tudo, o pai, a mãe sempre ensinou que a família deveria permanecer sempre unida e que o pai dele era assim, que ele também era do mesmo jeito, que o pai dele pensava isso e que ele pensava aquilo. Então eu vi que ele tinha sempre uma identificação muito grande com o pai, porque de tudo que ele falava era sempre porque eu sou assim igual ao meu pai, porque eu penso assim igual ao meu pai, porque meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo. Eu descobri que o problema dele estava no eu ideal. Gente, tem sempre alguma coisa do outro em nós. Esse ideal de eu, esse eu ideal, na verdade, que existe diferença, ideal de eu é uma coisa e eu ideal é outra, que eu estou falando de eu ideal, não é ser um xerox do outro, mas são algumas marcas do outro que a gente acaba capturando. Sabe quando você se depara e fala, mas espera aí, será que isso aqui é meu ou isso aqui eu incorporei do outro? Esse eu ideal, ele se refere a uma imagem idealizada e fantasiosa que você tem de você. É aquilo que os seus pais, de alguma forma, te mostraram que você deveria ser, através do discurso deles ou do desejo deles. Você pensa, eu devo ser isso porque é isso que meu pai espera de mim, ou é isso que minha mãe espera de mim, ou então para agradar os meus pais, eu tenho que ser assim. E você passa a vida toda achando que você é isso, quando talvez você está bem longe de ser isso. Ou talvez pode ser até o contrário. Quando é uma relação conflituosa e difícil, você vai negar essa relação e você vai tentar ser justamente o oposto do que seu pai era, se você for mulher, do que sua mãe era. Vocês estão entendendo que é o discurso do outro, que eu acabo entendendo como é isso que ele espera de mim, e eu vou fazer de tudo, passar a minha vida inteira tentando ser essa pessoa, tentando ser o fodão, tentando ser o marajá. Ou se meus pais disseram que eu sou burro, azarado, eu vou me sabotar porque eu preciso ficar nesse lugar da burra, ou da lindinha, ou da incompetente. O problema disso é que se eu passar a minha vida toda tentando alcançar esse eu ideal, eu vou me frustrar, porque ele é inatingível. E toda vez que eu achar que eu estou perto e de repente eu dei uma escorregada, eu vou me culpar, eu vou me sentir mal, eu vou ter sentimentos de inferioridade e também vou passar a minha vida toda me comparando. Me comparando com aqueles que eu acho que estão perto daquilo que eu gostaria de ser. Então, se eu olho para uma pessoa e falo assim, nossa, ela é exatamente tudo que eu deveria ser, que eu gostaria de ser, ela é melhor do que eu. E aí vem a rivalidade, o sentimento de inferioridade, vem o ódio. E vou te falar uma coisa, tem gente que sofre, passa uma vida inteira amarrada nesse eu ideal e ela nunca tem paz. Isso leva a um adoecimento psíquico muito grande, porque pensa aí, você tentar se adequar a uma fantasia, a um eu imaginário que nunca existiu e tentar agradar as outras pessoas, gente, isso é aprisionador demais. Pensa, aquela pessoa que ela queria ser biólogo, mas o pai disse que não, que ela tem que ser médica, e aí você segue um caminho, toma um rumo completamente contrário aos seus desejos, porque quem vive preso ao eu ideal é assim, ele nega os seus próprios desejos, ele vai recalcar isso tudo no inconsciente e ele vai tentar sempre agradar e viver o desejo do outro. Ah, eu queria curtir micareta, carnaval, eu queria espirocar, mas meu pai e minha mãe disse que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ser a santinha. Então eu vivo uma vida dividida entre aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu gostaria de fazer, mas aquilo que me disseram que eu tenho que ser. E o que numa análise um psicanalista vai fazer com você? Primeira coisa, te desalienar, porque você está alienado. A gente tem que separar o que é seu, o que é do outro, para você levar uma vida mais autêntica, tentando dar vazão aos seus desejos e não viver a vida que o outro diz que você tem que viver, porque na verdade você não tem que nada. Eu sei que falando assim parece muito fácil.
é uma construção, porque afinal de contas, talvez você viveu assim durante 30 anos da sua vida, não será da noite para o dia que você vai conseguir ter comportamentos, né, completamente diferentes, mas tudo é um processo e que um psicólogo vai te ajudar. Estamos aqui para isso. Pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos.